Bom dia, meus queridos. Vamos iniciar nossa aula da nossa terça-feira, dia 30/6/2020. Está terminando mais um mês, né, meus queridos? E continuamos sempre à distância. Vamos iniciar com a nossa frase de reflexão. Tia vai ler para vocês. Que a sua vida seja um jardim em que só os bons sentimentos e alegria pura e amor verdadeiro floresça. Ou seja, olhem direitinho, só coisas boas que queremos para a nossa vida. Temos sempre que pensar só no que é bom, meus queridos. E o que for ruim, devemos esquecer, ok, meus lindos? Agora vamos para a nossa chamada. Hoje vamos começar ainda dia 30/6, mês de junho, com nossos garotos, certo? Cada um já vê o seu nome? Muito bem. Agora vamos com as nossas garotas. Olhem, vejam direitinho, cada uma mais linda do que a outra, não é isso? Muito bem. Agora vamos à nossa primeira aula. É aula de português. Pega os seus livros de português e abram na página 79. Certo, meus queridos? Página 79, livro de português. Abriram já os seus livros na página 79? E o nosso assunto é gramática, acento agudo. O acento agudo é o que? Um tracinho, onde nós podemos colocar em cima de que letras? Das vogais, não é isso? Esse acento agudo ele é usado sobre as vogais. E agudo é o que? Um som aberto. Você fala, você pronuncia a palavra com um som aberto e não fechado. Por exemplo, vamos lá, uma palavrinha aqui, olha, café. Você abre bem a boca para falar o nome café. Outra palavra que nós podemos usar o acento agudo. Olha aqui. Sofá. Entenderam, meus queridos? Esse acento agudo é usado com o som aberto, não com o som fechado. Agora nós vamos para um outro assunto. Outro acento. Vamos lá? O acento agudo agora é o acento circunflexo. Certo? Nós vamos fazer o quê? O acento circunflexo. Deixa eu fazer circunflexo. O que é o circunflexo? Circunflexo é o quê? Como falamos, parece um chapéuzinho. Então, circunflexo, o som é fechado. Por exemplo, vamos ver uma palavra assim, ó. Se eu colocar aqui VO, olha. Se eu colocar o acento agudo, ele vai ficar vovó. Mas se eu preencher com o acento circunflexo, ele vai ficar vovô. Entenderam, meus lindos? O acento circunflexo, e ele é apenas usado em 3 vogais. Sobre as vogais A, certo? A vogal E e a vogal O. Sobre essas 3 vogais é o que você vai usar o acento circunflexo. Temos várias palavras, o som vai ser sempre fechado. Vamos para a nossa atividade na página 80. Na página 80 você tem a atividade sobre este assunto. Acento circunflexo e acento agudo. Vamos lá, olha, tem o primeiro que vocês vão ler um trecho desse texto e vão o quê? Colocarem os acentos necessários. Você vai ler e vai colocar o acento onde é necessário. Por exemplo, tem o quê? Hoje, seguido tem a letra E, mas a letra E só é pronunciada E se ela estiver com o acento. Então, o que vocês vão colocar? Vão ler esse texto, pequeno trecho que tem aqui de texto
e colocarem os acentos necessários. Número 2, vai marcar o X na frase que estiver todas as palavras corretamente. Número 3, vamos escrever o nome das imagens. E o número 4, procurar palavras com acento circunflexo e dentro desse caça-palavra. Vocês vão procurar o quê? Vamos lá, procure que receba acento agudo e 5, você vai procurar 5 palavras que tem acento agudo e 5 que tem acento circunflexo. E abaixo deste número 4 tem umas linhas, onde temos número 1, número 2, número 3, número 4. O que vocês vão fazer? Pegar uma dessas palavras do caça-palavra e formar frases, certo? Número 5, você vai apenas acentuar as palavras necessárias com os acentos agudo ou circunflexo. Lembrando, acento agudo, o som mais aberto. Acento circunflexo, que é o chapéuzinho como a gente fala, o acento, a pronúncia mais fechada. Ok, meus lindos? Entenderam? Agora vamos para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é de quê? De matemática. Abra seus livros na página 68 para nós observarmos e indicar o que? As atividades. Ok? Vamos lá para a página do livro de matemática. Vamos lá, pegando o nosso livro. Nossa aula de português é sobre o que? As acentuações. Então, se tem dúvida, temos o dicionário para conferir algumas dúvidas também, não é isso? Agora vamos para a nossa atividade de matemática na página 68. Tia vai ler o primeiro para vocês. Diz o seguinte: relacione o grupo de palavras com sua classificação. Por exemplo, eu tenho o número 1, 1 metro tem. Lembra que tia explicou na aula anterior quanto que 1 metro tem? 1 metro tem o quê? 100 centímetros. Então, antes de você começar a fazer essa atividade, você pode dar uma lida, ler o texto está pequeno para se orientar. Mas esse número 1, tia já vai mostrar para vocês onde vocês colocam. 1 metro tem o quê? Procure do lado, onde tiver a bolinha branca que tem o nome 100 centímetros e você coloca número 1, ok? Vamos para o número 2. Observe a figura e responda. Olha o que está sendo medido e responda as perguntas abaixo. Passando para a página 69, preste atenção. Responda os probleminhas. Letra A. Para fazer um vestido de matuta, a costureira comprou 3 metros de fita. Quantos metros ela terá que comprar para fazer 15 vestidos? Veja, nós temos o quê? Sentença, que você vai colocar os números na sequência. E nós temos o quê? Cálculo. Cálculo você vai fazer dentro desse quadrado aquela dezena e unidade. Agora, observe bem essa pergunta. Se para fazer um vestido, ela precisou de 3 metros de fitas. E para fazer 15 vestidos, como é que você vai fazer? 3 vezes 15 igual. Aí você vai colocar na parte, isso é na sentença, 3 vezes 15. No cálculo você vai colocar dezena e unidade e fazer a multiplicaçãozinha. Lembra, tia pediu para estudarem tabuada, porque vamos usá-las. Aí você vai fazer 3 vezes 5 na unidade, dá 15. Aí coloca 5 e sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1 que subiu dá 4. Então, na letra A do terceiro, a resposta abaixo tem uma linha escrito resposta. Você vai escrever, ela terá que comprar 45 metros de quê? De fitas. Se tiverem dúvidas, leiam novamente ou então me ligue. Essa é a letra A que tia ensinou. Agora, a letra B, vocês façam sozinhos. Vamos para o quarto. O quarto diz o seguinte:
Quanto falta para completar 1 metro? 1 metro é quanto? 100 centímetros. Letra A eu tenho 50 centímetros. E na frente eu tenho os quadradinhos azul, 10 centímetros ou 50 centímetros. Na letra A do quarto, você vai ligar a letra A para os 50 centímetros ou para o 10 centímetros. Oi? Se 1 metro tem 100 centímetros, lógico que você vai ligar a letra A, que tem 50 centímetros, mais 50 centímetros, porque 50 mais 50 é igual a 100 centímetros, certo, meus lindos? Letra B, letra C e letra D, você vai ler e prestar atenção para onde você vai ligar, certo? E abaixo nós temos o quê? Um texto que vocês vão ler e temos o quinto. Luana contou 40 passos e Jean contou 35 passos. Explique por quê. Lembra que tia falou sobre as medidas convencionais e as não convencionais, o pé ou a mão. Então tem que saber qual foi o instrumento que ele usou e por que o mesmo local medido, um deu diferença do outro. Qual? Por quê? Vamos pensar se os dois têm o mesmo tamanho ou um tem diferença de tamanho do outro. Pense nisso. Vamos para a página 70, número 6. Com uma régua, você vai pegar a sua régua, lembrando que a medida começa sempre do zero. Você vai do zero, por exemplo, a letra A está pedindo para você fazer uma linha de 3 centímetros. Você vai pegar a sua régua e marcar do zero até o número 3. Aí dá 3 centímetros. Letra B, as outras você vai lendo e preenchendo de acordo com o que esteja pedindo, usando sua régua. 7º, pergunte ao seu responsável e escreva a distância em quilômetro. Você vai fazer essas perguntas e alguém vai te ajudar, certo? Presta atenção, tem o seguinte: da sua casa, de sua cidade, à cidade vizinha. Por exemplo, você mora em Santa Maria, você quer saber Surubim, sua próxima cidade, quantos quilômetros tem? Isso aí você não pode medir com régua, você tem que medir com quilômetros. Então essas perguntinhas você vai perguntar para papai, que ele vai lhe responder. Letra B, de sua casa para sua escola, qual é a distância? Você acha que você vai medir o quê? Com uma régua, com 1 metro, ou com quilômetros? Tem que saber com que vai medir a distância da sua casa até a sua escola. Letra C, da sua casa até a praça. Que distância tem? Vamos lá? Lembrando que podemos usar o quê? As nossas medidas convencionais e medidas não convencionais, certo, meus queridos? Eu espero que leiam sempre antes de começar. O texto está bem informativo, o que é, como é que a gente vai medir, o quilômetro, o que tem, réguas, os instrumentos, tia mostrou todos eles na aula anterior. Então hoje é só a atividade. Então nós temos a atividade de português para fazerem sobre os acentos e a atividade de matemática. Ok, meus queridos, espero que todos tenham entendido e se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que podem me ligar, certo? Beijos, meus queridos, e se cuidem, tá bom?